Cadê, gente? Aliança em meio ao caos. É o tema da nossa mensagem hoje. Lucas capítulo 8, verso 40. Vou ler aqui do telão que fica melhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Pode ir. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, repitam comigo, 12 anos. A filha de Jairo vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. O que a mulher fez? O que Jairo fez? Vamos, gente! O que Jairo fez? O que a mulher fez? Prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos anos aquela mulher sofria da doença dela? E ela, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Gente, eu já li essa história várias e várias vezes. Estou falando com uma igreja que é uma igreja que ama estudar, é uma igreja que ama ler, é uma igreja que ama conhecimento. Estou falando com pessoas aqui, com professores, com mestres, que já ouviram essa história várias e várias vezes. Nós já lemos e já ouvimos pregações sobre a história de Jairo muitas e muitas vezes, não é verdade? Só que a última vez que eu li a história dele, sacudiu a minha vida de um tal jeito, que eu mudei muito algumas coisas que eu precisava mudar. Eu mudei muito algumas posturas que eu tinha, que eu precisava mudar. Como assim, pastor? Jairo, como diz a palavra de Deus, era um dos principais da sinagoga. Um homem importante naquele lugar. Um homem culturalmente, uma potência no lugar, no bairro, no município, ali onde ele morava, ali onde ele exercia o seu ministério. Jairo, ele era conhecido por muitos. A história vai nos dizer que ele presidia toda a cerimônia, toda a reunião que acontecia dentro das sinagogas. Ele era o responsável de coordenar todos que faziam parte das reuniões, dos cultos que aconteciam ali. A gente pode conjecturar que Jairo
era o responsável, como o apóstolo André, era o responsável da igreja, era conhecido pelo povo, era conhecido na sua família, era respeitado, era amado por todos, pelo conhecimento que tinha. Jairo era um homem muito rico, Jairo era um homem com um conhecimento muito grande, muito avançado. Só que Jairo conhecia quem era Jesus, ele sabia quem ele era. Só que, como todos nós, existem os dias maus, existem os dias de problemas, de dificuldade, como todos nós, como acontece nas nossas vidas. Porque a Bíblia vai nos relatar em Isaías 43 que Deus ele vira para o povo e fala assim: olha, eu já disse isso aqui, quando passares pelas águas, vocês não vão se afogar, porque eu vou estar contigo. Deus ele não fala para o povo: olha, se você passar por problemas, se você passar pelas águas, se as dificuldades vierem, se as doenças vierem, Deus ele não fala se, ele fala: olha, quando acontecer, porque vai acontecer. O dia mal vem, gente. Quem aqui nunca tomou um susto com um filho doente? Quem aqui nunca tomou um susto, não sei, com algum problema que aparece? Uma dificuldade dentro de casa, no trabalho, dentro da igreja. Quem aqui nunca foi surpreendido com uma notícia triste? Então, quando passarem, vocês não vão se afogar, tá? Vocês não vão sofrer. Vocês não precisam sofrer, porque eu estou com você. E mais para frente, nos evangelhos, Jesus ele fala: olha, no mundo vocês terão, e é o terão com A-O-T-I-O, que dá sinal de futuro, vocês terão. Não é passou, não, vocês vão ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci os problemas, eu venci as dificuldades. Jesus ele nos alerta acerca disso, porque em momento nenhum ele nos engana e falando: olha, vai ser as 1000 maravilhas, você vai vir no altar, entregar a sua vida para Cristo, vai entregar a tua vida para mim, e vai ser tudo tranquilo. Gente, uma vez eu ministrei e falei o seguinte, uma palavra que eu tenho, que eu já ministrei na minha antiga igreja, que eu falei assim: olha, a vida do crente tem que ser no deserto, porque quando a gente está no deserto, naquela, como dizia a minha avó, quando a gente está naquela pindaíba mesmo, brabo, tá difícil, é que a gente ora, que a gente jejua, que a gente busca mais a Deus, a gente lê a palavra, a gente busca um relacionamento com Ele. Então a vida do crente tem que ser no deserto, cara. Porque Jesus ele nos ensina isso, ele fala isso. Mas o segredo de tudo, o segredo da vitória é: tem de bom ânimo, acredita, continua, vai, eu estou aqui, eu já venci isso tudo. Isso aí é fichinha, vamos embora. Todos os dias Jesus ele fala isso conosco: vamos embora, isso aí já passou. Não tem que ficar sofrendo por isso, não tem que ficar culpando ninguém por isso. Jesus ele faz questão de nos mostrar isso todos os dias. E com Jairo, logo com Jairo,
o camarada que conduzia o culto. Mas existe problema também. A liderança também passa por problemas. E aconteceu na vida dele. Só que Jairo entendeu. Como eu disse, ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar o que Jesus já havia feito. E o que eu acho mais fantástico é que Jairo, ele se prostrou diante de alguém tão especial, sem se importar com o que as pessoas iam falar, sem se importar se depois alguém ia apontar para ele, sem se importar com as consequências que ele ia sofrer. Ele se prostra diante de Jesus. Ali ele declara: olha, eu não sou ninguém. Os meus diplomas, o meu conhecimento, a minha riqueza, tudo que eu tenho não importa. Eu só quero estar aqui, porque aqui eu sei que eu vou alcançar tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu necessito está aqui, aos teus pés. Jairo vira para Cristo e fala assim: olha, vem na minha casa que minha filha está doente. E eu fico pensando, que Jairo vira para Jesus e fala assim: ó, vem, porque eu sei que é só você que pode curar. Só que Jesus, ele desce do barco, tem um encontro com Jairo. Só que a Bíblia vai nos contar que uma multidão estava com Jesus. Uma multidão o esperava, o aguardava. E gente, uma multidão é muita gente. O que Jairo enfrentou para chegar até ele? Eu falei que eu ia contar um pouquinho do meu dia hoje. Hoje eu tive uma experiência de ver uma multidão. Gente, hoje eu fui fugindo um pouquinho da mensagem, mas para explicar o que é uma multidão. Hoje eu fui na Feira de Caxias. Ali você coloca em prática os dons do Espírito Santo: mansidão, domínio próprio, alegria, amor. Teve uma parte que eu parei no alto da rua, que eu olhei, eu falei: gente, isso é uma multidão. E um monte de gente gritando, um monte de gente feliz. E eu fiquei imaginando, eu falei assim: velho, o que Jairo enfrentou para chegar até Cristo? Foi mais ou menos isso. Enfrentou uma galera desse jeito aí. Porque era uma multidão e era muita gente. Só que mesmo assim ele não desiste, sabe por quê? Ele precisaria passar por algo para o milagre dele acontecer na vida. Ele precisava passar por um processo para que algo acontecesse na vida dele. Porque eu entendo que para o milagre acontecer na minha vida, eu preciso passar por um processo. Como dizia um grande amigo, milagre não é de graça, irmão. Você precisa estar preparado para viver o milagre. Milagres são processos que nós precisamos passar. Como assim, pastor? Jairo, ele vai aos pés de Jesus e fala assim: vão na minha casa? Vamos. Nesse trajeto até a casa de Jairo, uma multidão estava ao redor, uma multidão o tocava. Experimenta caminhar no meio de uma multidão. Quanto tempo que você demora para chegar até o seu objetivo? E eu fico imaginando a cabeça de Jairo ali do lado: vamos embora logo, vamos embora, minha filha está doente, minha filha precisa de você,
Vambora, e a multidão vem e para Jesus, e a multidão vem, aperta e puxa ele, e a multidão para ouvir Jesus, e Jesus tenta caminhar, e a multidão abraça Jesus. De repente, opa, parou. Quando Jesus parou, eu imagino Jairo, meu Deus, e agora? Minha filha está doente. Eu tento imaginar a aflição que Jairo viveu naquele momento. Quando aquela mulher se revela, olha, fui eu que toquei, Jesus para falar com ela. Naquele momento que Jesus está ministrando a cura, ministrando algo sobre a vida dela, Jesus declara para ela a cura que foi derramada para que ela vá em paz. Alguém da casa de Jairo vem até ele e fala assim: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já está morta, sua filha acabou de morrer. E quer ver algo fantástico nessa história, nessas duas histórias? Quantos anos eu falei que a filha de Jairo tinha? Quantos anos que a mulher do fluxo de sangue sofria sobre aquele trauma, aquela doença dela? Então, quando a mulher descobriu que ela estava doente, a filha de Jairo estava nascendo. Então Jairo estava vivendo algo feliz, um momento feliz na vida dele, um momento de êxtase. Quem é pai, quem é mãe sabe que é um momento especial quando você pega o seu filho no colo. Só que no mesmo momento que Jairo é feliz, a família está completa. A tristeza toma conta do coração daquela mulher, porque ela descobre a sua doença. Só que aí, os papéis invertem. Depois de 12 anos, quando aquela mulher é curada, quando ela passa a viver uma alegria plena, Jairo recebe a notícia da morte da sua filha. O que eu quero dizer com isso tudo? Jesus, ele faz assim: ele complica, descomplica, depois explica por que complicou. Jesus, ele quer que você viva os processos que você precisa viver. Jairo precisava viver aquele processo na vida dele. Nós precisamos viver os processos em nossas vidas. Nós precisamos passar por isso tudo. Nós precisamos enfrentar isso tudo. Mas o que eu fico mais maravilhado, mais extasiado, mais eufórico, que Jesus vira para Jairo e fala: Jairo, crê somente. Não foi qualquer um que virou para Jairo e falou assim: olha, não se preocupa não. Foi Jesus, gente. E Jesus, ele fala todos os dias comigo e com você: olha, não se preocupa não, vai dar certo. Queridos, no final dá tudo certo, amém? Se não deu certo é porque não é o final ainda. Se não deu certo é porque a gente precisa passar por algumas coisas ainda. Porque no final vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Então a primeira coisa que eu aprendo com a história de Jairo é: eu preciso passar por um processo para que o milagre aconteça na minha casa. Eu preciso passar por um processo para que o milagre aconteça na minha vida. Eu preciso passar um processo para que o milagre aconteça no meu ministério. Porque existe um chamado sobre a minha vida, então o milagre tem que acontecer no meu ministério.
E só quem pode operar esse milagre na minha casa, na minha vida e no meu ministério é Jesus. E como eu disse, hoje Ele está aqui e Ele quer derramar sobre a sua vida isso. Segunda coisa que eu aprendo para alcançar o milagre: eu preciso passar pelo processo crendo em Deus. Porque a primeira coisa que eu faço quando o gigante levanta, quando o leão ou o urso se levanta, é criticar o meu irmão, é abandonar Deus, é abandonar a igreja, onde era para eu fazer o contrário. Porque é no meio do deserto, quando você está mais fraco, quando você está mais desanimado, é ali no deserto que o diabo vai te provar. É no seu momento de dificuldade é que o diabo vai te tentar. Como eu disse, precisamos passar pelo deserto, porque depois do deserto, Jesus ele nos aprova, porque Ele tem nos dado direção, governo e caminho que precisamos seguir. Então nós precisamos continuar crendo nele, nós precisamos continuar acreditando. Você não tem que abandonar tudo, não. Você não tem que desistir de tudo. Olha, queridos, quando o vento vem, usa ele a teu favor. Quando o vento vem, muda a direção das suas velas para que ele te ajude a você chegar do seu objetivo. Porque o vento vem para nos impulsionar a chegar mais longe e mais rápido. Então a segunda coisa é: continue crendo. Continue crendo, porque Cristo ele vai fazer na sua vida e através da sua vida milhares de coisas fantásticas, amém? Porque quando tudo se levanta para te impedir, vem um louvor na minha mente hoje, e no ministério não é isso não, tá, varão? Vem um louvor na minha mente hoje quando eu estava nesse tópico. O louvor era assim, ó: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai. Vai, igreja, adora. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Destra me sustenta e me faz
Eu sempre quis falar isso um dia que eu estivesse ministrando. Gente, isso é ouro. Agarra isso e leva para casa. Agarra isso e leva para a sua vida. Agarra isso e leva para a tua jornada. Porque é o Deus do impossível que vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Esse é o segredo. Passa pelos problemas crendo, porque existe um Deus que opera o impossível. Jairo, ele foi desacreditado naquele momento. As circunstâncias à volta dele, tudo o impediam de acreditar que iria dar certo. Tudo o impediam de acreditar que a sua filha seria curada. E para piorar, um daqueles que ele amava, que era da sua casa, veio dar a notícia da morte da filha. Só que Jairo, ele sabia que existia alguém que mesmo em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio ao deserto, se levanta e fala: Jairo, crê somente. E Jesus, ele está aqui para te falar nesta noite. Levanta sua mão, que eu quero que você receba algo hoje. Deus, ele está aqui para falar para você: olha, creia somente, acredita que vai dar certo. Deus, ele não te escolheu porque você é bonitinho, porque você tem um perfume melhor, porque o seu carro é mais bonito. Não, existe algo em você que Deus, ele sabe que pode usar, que pode fazer, que as coisas vão acontecer diferentes. Existe algo na sua vida que não tem na minha. Deus, ele vai te levar em lugares que ele não vai me levar. Existem dons na sua vida que eu não tenho. Creia somente. Coloque os dons do Espírito Santo em prática. Coloque os dons do Espírito Santo em prática, porque ele quer fazer mais através da sua vida. Terceira coisa que eu aprendo: a obediência é a chave do sucesso. E para melhorar mais isso, ela gera bênção. Por quê? Por que isso, pastor? Se eu não me engano, no versículo 49, isso. No versículo 49, Jesus chega até a casa de Jairo, só que nem todo mundo entra. Jesus, ele dá uma ordem e fala assim: olha, ninguém entra. Só Jairo, a esposa e alguns discípulos. E Jesus vira para aquele povo que ficou do lado de fora, antes de entrar, e fala assim: olha, a menina não está morta não, ela só está dormindo. A Bíblia vai dizer que as pessoas riam dele, caçoavam dele, gargalhavam. E ele entra dentro da casa, opera o milagre, mas depois ele vira para Jairo e fala assim: olha, você não tem que contar para ninguém o que aconteceu aqui. Seja obediente, Jairo. Seja obediente para que o milagre aconteça. Seja obediente para que as bênçãos aconteçam. Igreja, seja obediente. Seja obediente. Quer milagre? Seja obediente. Quer bênção? Seja obediente. Quer ter experiências novamente com o Espírito Santo? Seja obediente. Porque a obediência é a chave do sucesso.
Então a terceira coisa que eu quero que você saia daqui hoje convicto do teu milagre é: obedeça. Porque como a gente sempre ouve, obedecer é melhor do que sacrificar. Quarta e última coisa: tem como projetar para mim Êxodo capítulo 5? Se eu não me engano, acho que é o verso 6. Êxodo capítulo 5, verso 6. Isso. Eu vou ler alguns versículos. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores, capatazes responsáveis pelo povo. Você lembra aquele dia que você falou aqui no altar? Quinta-feira. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantia de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz Faraó: já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. A quarta coisa que eu tenho para falar para vocês: quer alcançar um milagre? Não deixe Deus de lado por causa do seu ativismo. Não deixe de adorar a Deus por causa da sua vida corrida. Não deixe de adorar e buscar o Senhor porque você faz muita coisa. Não deixe de buscar Ele gente, eu vou falar. Não deixe de buscar o Senhor porque você faz muita coisa na igreja. Porque eu quero dizer para você que o diabo ele não vai deixar de colocar coisas lá fora no seu trabalho, te entulhando de coisas lá fora para você fazer, te entulhando de dúvidas, de sentimentos contrários, dizendo que eu faço muita coisa na igreja, que a nossa igreja tem muita coisa, e eu estou cansado, eu não aguento mais, e você tem se afastado de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é sua, é minha, que nós deixamos de buscá-lo, nós nos ocupamos com tantas outras coisas, nós nos preocupamos com tantas outras coisas, que esquecemos de adorar o Senhor, preocupado de que não vai dar certo, não vai fazer. Como diz o nosso apóstolo, ele falou naquele dia: a gente se aproxima do pecado e se afasta de Deus. Você não tem que se preocupar se vai dar certo. Faça, querido. Independente se aumentarem a sua carga de trabalho, adore ao Senhor, busque ao Senhor, não desanime, não fique triste, desanimado, cansado. Queridos, todos os dias eu saio de casa 3h20 da manhã, dirijo até o Rio, volto para casa, cuido da minha esposa, cuido dos meus filhos, faço o dever de casa, aquele turbilhão de coisas. Só que antes de dormir, o que Jairo fez e aquela mulher fez? Antes de dormir, cansado, eu me prostro aos pés dele
E eu faço questão de falar para o diabo ouvir que eu sou dependente do Senhor. Nada vai acontecer se o Senhor não estiver à minha frente. Eu faço questão de falar, Senhor, assim como Moisés disse, nós só vamos se o Senhor for conosco. Eu só vou se o Senhor for comigo. Eu faço questão de falar para o inferno ouvir que as minhas forças são restabelecidas, são recarregadas pelo posto de gasolina do céu. Então, querido, ocupe-se mesmo, trabalhe, faça acontecer. Se está cansativo, vai mais um pouco. Se está difícil carregar, pega mais um pouquinho. Se está pesado, pede ajuda. Mas a carga ela não vai diminuir. Mas só temos que ter uma convicção na nossa vida. Precisamos buscar a Deus. Não se afaste do Senhor. Não se afaste do local da tua consagração, da tua adoração, do teu louvor. Não se afaste do altar do Senhor, porque Ele quer fazer ainda mais na tua vida. Então não venha levantar palavras de desânimo sobre a tua vida. Não vem dizer que você não é capaz. Não vem dizer que você não consegue. Porque eu já disse, você consegue. Você é capaz sim. Você vai fazer sim. E vai dar certo sim. Porque como eu disse, não é o final ainda. Me perdoem se eu fui duro com vocês hoje. Eu não tenho esse direito de ser duro com você. Mas hoje eu só queria desabafar. Eu não gosto de usar o altar da igreja para desabafar. Me perdoem do fundo do meu coração, porque eu amo vocês. Mas às vezes é necessário nós ouvirmos algo para despertarmos. Porque a obra de Deus ela não pode sofrer. A igreja do Senhor ela não pode sofrer. Porque você é a igreja. E é através de você que muitos serão alcançados. É através de você que muitos serão restaurados, serão curados. É através de você. Então não fiquem chateados com o pastor Sandro. Ame a minha vida. Continue orando por mim. Mas me perdoem, mas hoje foi necessário abrir o meu coração para vocês. Porque assim como na vida de Jairo, o milagre aconteceu, ele precisou tomar uma postura para que o milagre acontecesse. O ministério de louvor pode subir, tá? Ele precisou tomar uma ação para que o milagre acontecesse. E hoje eu quero convocar você a tomar essa ação, a tomar essa atitude. Eu quero convidar você hoje a mudar o seu jeito de, não sei, de adorar. Porque muitas vezes a gente se controla. Gente, esses dias eu estava assistindo um vídeo do pastor Antônio Cirilo, adoração como armas de ataque. Eu convido você a assistir esse vídeo. Lembra que eu falei no início que você sentia saudade
da sua intimidade com o Espírito Santo? Você sentia saudade de como o Espírito Santo te usava, se manifestava através da sua vida? É porque antes você não se retia, antes você não tinha vergonha do que iriam pensar de você, antes você não tinha vergonha do que iam falar de você, do seu jeito de adorar, do seu jeito de dançar, do seu jeito de gritar na igreja, em reverência ao Espírito Santo. Então hoje, assim como Jairo mudou o jeito dele de adoração, eu quero convidar você hoje a adorar o Senhor, mas sem a preocupação de quem está do teu lado. Eu quero convidar você a adorar o Senhor hoje, lembrando de como você era, de como você fazia, porque, como eu disse, o Espírito Santo está aqui, Ele quer fazer, Ele quer se manifestar. Quer que o milagre aconteça na sua vida? Mude a partir de hoje a postura diante dos pés de Jesus, diante da presença de Jesus. Vamos adorar? Deus que me deu tudo, se coloque de pé. Eu dou meu coração, o perfume mais caro, derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado. Espírito Santo de Deus, Aleluia, aleluia. Espírito da verdade, Espírito que consola, o Espírito que revela, o Espírito que nos ajuda a discernir. Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, eis aqui, Senhor, vidas que já viveram e já experimentaram a tua presença, o teu manifestar. Espírito Santo de Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e será o mesmo daqui para frente.
pedimos. Queremos viver mais. Queremos experimentar mais. Queremos mergulhar mais fundo. Queremos estar não somente com águas no tornozelo, nos joelhos. Queremos estar submersos diante da Tua presença. Queremos estar transbordantes da Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu sei, eu te conheço, que Tu é muito educado, Senhor. Tu respeita as nossas vontades, mas hoje eu te peço, meu amigo Espírito Santo, Tu tens liberdade em nosso meio. Tu tens liberdade para fazer. Ei, queremos mais. Não nos deixe se acostumar. Não nos deixe a vivermos na mesmice. Espírito Santo de Deus, nós queremos mais. Existe mais para a sua vida. Existe mais para você aqui nesta noite. Existe mais para o teu ministério. Existe mais para a tua célula. Existe mais para a tua supervisão. Existe mais para a sua coordenação. Existe mais para os seus filhos. Existe mais. Existe mais. Queira mais. O Espírito Santo quer te dar mais. Eu ouvi isso, que existe mais. Nesse vídeo de adoração que eu assisti. Mas nunca foi um assunto tão atual. Nunca foi um assunto tão próximo. O Espírito Santo, ele quer te encher e ele vai te encher. Mas só cabe você querer, você estar disposto